Alô, aqui é o Gabriel do canal etc. Estamos de novo com as melhores HQs da galáxia. Dessa vez a recomendação vai para Watchmen. Watchmen, os homens o quê? O quê? Não, é os vigilantes, né, a tradução. Eu li recentemente e eu achei bem legal, e depois de algum tempo eu percebi que eu gostei muito dessa história porque ela tem muita coisa parecida com o Cavaleiro das Trevas. Quem leu o Cavaleiro das Trevas vai gostar de Watchmen, apesar de Watchmen ser muito mais pesado e abordar muito mais temas do que o Cavaleiro das Trevas. Enquanto o Cavaleiro das Trevas, né, ele dá uma girada muito no Batman e só no Batman, aqui nós temos muitos personagens para explorar, o Coruja, etc. Vários secundários, 1 bilhão de secundários na verdade, que são importantes até para a trama. E enfim, a história, assim, o universo da história é assim: não existem super-heróis, não existem pessoas com superpoderes. A única pessoa que tem superpoderes é o Dr. Manhattan. Todos os outros é um bando de louco fantasiado que sai pra rua pra bater em gente, basicamente isso. Quando a história começando pelo background do negócio, né, pra vocês já ler a história e entender o que aconteceu antes, apesar de ser contado, né, no meio flashbacks, etc. Os heróis foram proibidos, assim como o Cavaleiro das Trevas. Como eu falei, tem muita coisa parecida. Os heróis foram proibidos de agirem, porque a polícia tava falando que não dá pra trabalhar desse jeito, que esses loucos de máscara ficam atrapalhando, e a porra toda. É a lei Reeves, eu acho, que proíbe os heróis na segunda geração. Porque tinha uma geração antes dessa, que é a primeira geração de super-heróis, que era os Minutemen, ou os Homens Minuto, vai saber, não sei. Aqui a tradução fica menos escrota. Porém, foram esses caras, os Minutemen, que começaram essa onda de querer vestir roupas extravagantes e lutar contra o crime. E a segunda geração veio e chegou a um certo ponto que proibiram. Os únicos que podiam agir, com o aval do governo, como, né, o próprio Superman, Cavaleiro das Trevas, trabalha pro governo. No Watchmen tem o Dr. Manhattan e o Comediante, que lutam na Guerra do Vietnã e aquela porra toda. Então, como sendo a época da Guerra Fria na história, tem muita parada de arma nuclear, etc, essas coisas de guerra. Por isso que eu falo que é bem mais pesado e desenvolvido que Cavaleiro das Trevas. Primeiro, o Cavaleiro das Trevas tem 4 capítulos, o Watchmen tem 12 capítulos com páginas de livro no final de cada capítulo. Cada capítulo que você passa tem pelo menos 2 páginas de livro, de história, de background, de coisas de jornal, dos personagens. Do livro que um dos Minutemen escreveu, que é sobre o capuz, etc, etc. Tem muita coisa pra ler, tem que ler pra entender direito a história. Enfim, sendo em Guerra Fria e etc, foca muito mais na guerra do que no Batman Cavaleiro das Trevas. Porque no Batman Cavaleiro das Trevas, eles mostram que tem uma guerra acontecendo, mas até chegar aquela bomba... eu não sei se é considerado spoiler isso, porque eu tô falando de Watchmen, não de Cavaleiro das Trevas, mas... chega um ponto do Cavaleiro das Trevas que você lembra que tem uma guerra acontecendo. Em Watchmen, essa guerra vai contando sobre essa guerra o tempo todo. Tá todo mundo preocupado toda hora com essa porra dessa guerra. Ou seja, é uma coisa realmente importante pra trama. Na verdade, a própria guerra é um ponto de plot twist em toda a história, em toda a conspiração. Porque o Watchmen não é exatamente uma história que você vai, tipo Superman ou Batman. É mais uma história de mistério e investigação. É primeiro mistério, investigação e conspiração do que e segundo em super-herói, entendeu? Super-herói acaba ficando meio em segundo plano na história. E como eu disse, como tem 12 capítulos e tem muito personagem, eles exploram muito os passados dos personagens, eles explicam muito a origem do Rorschach, do Coruja, que são meus favoritos, na verdade, na história inteira. Então, é muito mais desenvolvido, é muito mais gostoso de ler. Então, explicado esse resumão do background, né? Primeira geração de Minutemen, segunda geração... os heróis foram proibidos, Guerra Fria começa, ameaça nuclear, Dr. Manhattan trabalha pro governo junto com o Comediante na Guerra do Vietnã. Entender? Isso que aconteceu até agora.
Antes da história começar, no caso. Quando a história começa, o Rorschach, enfim, não sei falar o nome dele direito, começa uma investigação porque o comediante morreu. O comediante, o cara que trabalhava no Vietnã pro governo, descobre que ele morreu. E ele, que é o herói que, mesmo sendo ilegal, continua agindo, né? Porque os outros se aposentaram. Ele vai investigar a morte do comediante e tem uma suspeita de que alguém está querendo matar os ex-super-heróis. Ou até mesmo ele mesmo, né? Que é um herói nativa. E a história começa assim, com essa investigação. E a trama, como eu falei, não vou dar spoiler aqui da história, mas a trama se desenvolve em plot atrás de plot, em origem de herói, etc, etc. Que já é a segunda vez que eu gravo pra esse vídeo, porque a primeira vez que eu gravei, eu acabei falando muito, eu falei demais dos personagens e eu acho que acabei estragando a história pra quem vai ler. Eu não posso falar, por exemplo, a origem do Coruja, do Rorschach e tal, porque quando é contado sobre esses personagens, é muito bom de se ler. Então eu não vou contar sobre isso, mesmo que seja, né, antes da história começar, porque não estrago. A história do Dr. Manhattan tem um capítulo que é todo do Dr. Manhattan, que é sensacional. Tá entre meus favoritos, né, da HQ. Mas, mano, o final também é... Apesar de ser um pouco viajado, eu achei um pouco viajado, né? Tem gente que também acha bem viajado quando se lê. Porém, é um final que faz sentido, não é aquele final tipo, meu Deus, que final ridículo. Não, é um plot twist muito bom. Você fica, caralho, meu Deus, e o cara, enfim. Então, eles brincam muito com esse negócio de super-herói, é bem... paródia, não é paródia, tipo aquela paródia boba, que eu falo paródia e a impressão que fica é que paródia é uma coisa ruim, mas não é. Tipo, tem algumas gracinhas que eles fazem com super vilões, que na verdade super vilões, né, deles, entre aspas, são uns cara maluco também, que quer dar uma de vilão, mas não é vilão porra nenhuma, é um bando de retardado, enfim. Enfim, ficou curioso? Leia. Eu não posso... É muito difícil falar de uma HQ aqui, recomendando, né, pra você ler, sem dar spoiler. Inclusive de Watchmen, que basicamente tudo é spoiler. Pô, então tudo que eu posso falar aqui é pra vocês confiarem na minha palavra e ler. Lê essa porra, caralho. Enfim, a minha nota pra Watchmen, assim como Cavaleiro das Trevas, é 10/10. É perfeito. Na verdade, pensando agora, eu acho até melhor Cavaleiro das Trevas. Eu acho que eu superestimei muito Cavaleiro das Trevas porque tem o Batman. Mas, enfim, eu não sei. As duas não precisam ser superior uma da outra. Apesar das duas ter muita coisa parecida, tem muita coisa que são diferentes também. Então, não vai esperando realmente um Cavaleiro das Trevas ou algo assim, porque tem coisa parecida, mas tem coisa que é bem diferente. Enfim, é isso. Falou.